eu queria falar sobre 3 estágios de uma profecia. Se você conhece essa história de Ezequiel, se nós vamos conhecer ela, você vai perceber que Ezequiel faz 3 profecias em cima da mesma visão. Deus fala com Ezequiel para que ele libere 3 palavras, ou para 3 lugares diferentes, ou em 3 momentos diferentes. Essa palavra é isso que eu quero trazer para nós hoje. Quando nós percebemos isso, primeiro comando, quando nós olhamos para essa realidade, nós vamos ver a realidade daquele vale de ossos. A quantidade de ossos que tinham ali, que o profeta, ele está caminhando com Deus de um lado a outro, e ele só consegue ver um vale de ossos. Interessante que não foi o profeta que escolheu aquela visão, não foi o profeta que escolheu ir para aquele lugar. Ele diz: o Senhor me levou. E quando colocou no meio daquele vale, agora o Senhor começou a levar ele de um lado para o outro, de um lado para o outro, e fez ele ver a realidade daquela visão. Ele não estava de fora olhando, ele estava dentro vivenciando isso. Ele tem isso como uma realidade presente para ele. Deus colocou ele no meio desse lugar. E aí Deus pergunta para ele enquanto ele estava caminhando. E tem coisas que Deus pergunta para você enquanto ele caminha com você. Porque você tem um Deus que se move nos céus, mas se move aqui na terra. Um Deus que caminha com você no seu dia a dia. Um Deus que te faz perguntas no seu dia a dia. Um Deus que quer olhar para você e ver como que você enxerga a situação, se é da mesma forma que ele enxerga. E esse Deus, quando ele faz perguntas para nós, muito cuidado com a sua resposta, porque a sua resposta pode levar você para o próximo passo do que Deus tem para fazer na sua vida. Então, quando ele está começando ali a caminhar, enquanto ele caminhava, Deus faz uma pergunta. O que me atrai nesse texto, gente, que Deus não tinha necessidade de fazer pergunta para Ezequiel. Ele não tem necessidade de fazer pergunta para nós, Ricardo: quem somos nós? Aí ele fala: filho do homem, esses ossos poderão reviver? Ele pergunta para a gente, mesmo sabendo que o controle está na mão dele, que o poder está na mão dele, que ele que é o poderoso para fazer e que eu sou apenas o servo. Mas ele quer saber qual é o nível de maturidade que nós temos para esse relacionamento com ele. E aí Ezequiel, ele já tem essa intimidade com o Senhor. Ele fala: soberano Senhor. Ou seja, ele sabe que em todo momento Deus é soberano. No dia bom Deus é soberano, no dia mau Deus é soberano. Quando a porta está aberta Ele é soberano, quando a porta está fechada Ele é soberano, quando eu estou enfermo Ele é soberano, quando Ele quer me curar Ele é soberano. Ele sabe porque Ele é soberano. Hoje na escola, na classe lá embaixo, nós falamos sobre isso, e foi citado isso, sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Acima de tudo, Ele é soberano, gente. Ezequiel se coloca nessa posição e fala: o Senhor é que sabe, só o Senhor pode dizer. Eu acho interessante porque Deus não leva a gente em consideração a nossa pequenez. Deus olha para dentro de nós e Ele quer ver até onde a gente está conseguindo ir no raciocínio dele. Então vai ter dias que talvez os seus olhos humanos, a sua vontade de falar, a sua ansiedade vai dizer: não, Senhor, vai viver isso não. Ou pode ter dias que você está alienado a tudo que está vivendo e você fala: não, pode sim. Eu lembro de Jesus conversando com Pedro depois da negativa de Pedro. Pedro, antes da negativa, antes da morte de Jesus, Pedro fala que ele está disposto a morrer pelo mestre. Jesus falou assim: ô Pedrão, você não está pronto ainda não, Pedro. Essa noite você vai me trair, essa noite você vai me negar. E aí Pedro: não, de maneira alguma eu vou fazer isso, Senhor. E aí você conhece a história que Pedro negou Jesus. Porque nem sempre a prontidão para falar, nem sempre a prontidão para agir, ela é revelada para nós no dia mau. Ela é revelada para nós no meio do tumulto, no meio do caos, no meio da desordem. Nem sempre aquilo que a gente leva em consideração, que a gente treina, que a gente fala na teoria, na hora da prática, na hora do sangue quente, na hora da reação, é a hora que a gente demonstra se a gente está preparado ou não para as coisas. E aí quando Jesus começa a questionar Pedro, depois naquele momento: Pedro, tu me amas? Pedro toda hora falava bem assim: tu sabes, Senhor, sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Até que na terceira vez
ele consegue entender e fala: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. Naquele momento, Tu sabes de todas as coisas, é como Ezequiel aqui falando da soberania de Deus. Deus te conhece, minha irmã. Deus te conhece, meu irmão, mais do que a você mesmo. Deus sabe exatamente até onde o calo aperta em você. Deus sabe exatamente até onde você consegue ir. Na verdade, o apóstolo Paulo fala que ele não dá para nós uma prova maior do que a gente possa suportar, porque Deus sabe até onde você aguenta seguir. Mas eu digo, em todo momento Ele está com você. Em todo momento Ele se revela para você. Em todo momento você poderá ver a mão dEle. Em todo momento se prepara, porque se Ele está com você, qualquer instante Ele pode agir. Qualquer instante Ele pode agir. Segunda coisa que eu vejo nesse início de texto, gente, além de Deus perguntar para mover, para exercitar nossa fé, para saber como Ele pode agir, Ezequiel mostra para nós uma coisa também: Deus nos leva a vale de ossos secos. Deus também nos leva a desertos. Deus também nos leva a mares tempestuosos. A questão não é ir a esses lugares, mas ter convicção de que Ele está conosco. Você tem um Deus que Ele pode te levar para o lugar dos seus sonhos, mas você tem um Deus que levou o filho dele para o deserto para ser tentado. Tem um Deus que o filho dele levou os seus discípulos até o mar agitado, o mar revolto. Você tem um Deus que levou Ezequiel até um vale de ossos secos. Então a questão não é eu ir para onde eu quero ir, a questão é eu ir com Deus onde Ele quiser me levar. Eu digo a você: Deus vai te levar para um lugar mais alto, Deus vai te levar para um lugar mais perto dEle, Deus vai te levar para um lugar onde você vai viver grandes experiências com o Senhor. E eu profetizo que isso vai acontecer a partir dessa noite, em nome de Jesus. Ele pode me levar, e se eu estou com Ele, não importa se é um vale de ossos secos, porque quem me levou foi Ele. O pastor que cuida das suas ovelhas, o próprio salmista no Salmo 23 fala que pode ser que a gente passe por um vale de ossos secos, ou um vale como a sombra da morte, melhor dizendo. Pode ser que a gente chegue a algum lugar e esse vale é escuro como uma sombra da morte, num lugar gelado. Mas quem está comigo lá? Quem me levou para lá? Quem está passando comigo lá? Que Ele não falou que eu vou estar lá, mas que eu vou passar por lá. É o Senhor que está comigo. E se você estiver em algum cenário de caos na sua vida, você tem um Deus que coloca você num cenário de vida essa noite. Essa palavra essa noite é para mudar o vale de ossos secos, para você começar a ver o que Deus pode fazer na sua vida. A mensagem dessa noite é para que Ele comece a colocar ordem no seu caos. A mensagem dessa noite é para que Ele comece a colocar forma nos seus projetos que estão sem forma alguma. A mensagem de hoje é Ele liberando uma primeira palavra para esse vale de ossos secos, para que tudo comece a se mover. Mas desafiador do que o vale de ossos secos, sabe qual era para mim? Era que o cenário era estagnação total. Não era um vale, não era o corpo se decompondo, já estava decomposto. Não era algo que estava acontecendo, já tinha acontecido tudo, estava parado. Não tinha vida, não tinha movimento. E o pior momento da nossa vida é quando está nessa estagnação, que não sopra vento, que nada acontece. Até quando sopra um vento contrário, você se move, mas quando não acontece nada, é perigoso demais. E quem sabe você esteja num cenário como esse, que você não vê a vida acontecendo, não vê as coisas acontecendo. Essa noite Ele vai soprar, essa noite o vento vai mover, essa noite Ele vai agir. E tudo começa quando Ele começa a liberar a palavra. Creia que Ele tem uma palavra para você hoje, se apegue à palavra que Ele tem para você hoje. O texto segue contando lá a história andando, e ele vai liberar a primeira profecia ao vale de ossos. O verso 4 ao 8 fala bem assim: então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, a esses ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor.
Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um chacoalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Ele vai liberar a primeira palavra de Deus, e ele libera dizendo da mesma forma, mais uma vez, Simone, ele fala, soberano Senhor. Ou seja, quando a gente entende que Deus é o soberano para nós, irmãos, nós vamos ter que saber que até mesmo a nossa profecia, a palavra que nós liberamos, não pode ser uma palavra positiva que eu falo, hoje eu vou liberar essa palavra positiva para mim. Tem que ser uma palavra que Deus liberou para nós. A palavra positiva pode me animar por um instante, pode trazer uma euforia para mim, mas a palavra que Deus libera para nós traz vida no meio do meu caos, traz vida no meio do meu vale de ossos secos, faz com que a minha casa comece a viver os dias que o Senhor preparou para mim, comece a fazer com que a minha vida espiritual comece a ter um levante do Senhor, não um levante de Satanás. Eu começo a ver o barulho, eu começo a ver o chacoalhar das coisas acontecendo, não é agora saindo de forma, mas é agora retornando à forma que o Senhor está trazendo para mim. Porque muitas vezes a gente ouve o barulho, é as coisas saindo de forma. Eu profetizo um barulho que a forma do Senhor está chegando para você. O próximo barulho não é de desordem, o próximo barulho é a ordem sendo formada, porque Deus está liberando uma palavra assim. O verdadeiro avivamento começa com o Espírito entrando dentro de nós até obtermos vida. Deus falou que iria acontecer. Deus falou, eu vou colocar do meu espírito neles. Só que a primeiro comando, Josiane, que ele fala, não vem o espírito ainda, porque o espírito não vai vir enquanto não tiver forma. Então entenda que a primeira palavra que Deus libera para você é para colocar ordem no seu caos. Mas você não pode querer viver apenas com a primeira palavra que Deus coloca para você. Você tem que entender que uma primeira palavra é Deus começando a botar as coisas em ordem, a casa em ordem, para que depois tudo aconteça. Quando você vê os livros do Antigo Testamento, você vai perceber que antes de um grande libertador, sempre aparecia um profeta ou uma profecia. A gente nunca sabe, na maioria deles, quem era o profeta, mas tem a palavra da profecia. Porque a primeira palavra, Deus vai começar a dar forma para você. Primeira palavra, Deus vai começar a colocar em ordem você. Eu quero que você, sentado no seu lugar, levante a sua mão nessa hora. Feche seus olhos levantando a sua mão. Eu tenho uma primeira palavra de Deus para você. Deus começa a colocar ordem nesse caos que está a sua vida. Deus começa a colocar ordem nesse caos que Satanás causou na sua vida. Deus começa a colocar ordem nesse caos que os problemas foram se acumulando, acontecendo, e você agora está vivendo um verdadeiro caos. Você foi perdendo a sua esperança, foi perdendo a sua alegria, foi perdendo a sua motivação, foi acumulando frustrações, foi acumulando decepções, nada parece dar certo. Ei, a primeira palavra dessa noite, Deus está trazendo para você ordem no meio do seu caos. Deus está fazendo com que aquilo que saiu do lugar volte para o lugar. Deus está fazendo com que as coisas que estavam longe do propósito dele comecem a voltar para o centro do propósito. E você vai ver que esse é o início do que Deus começou a fazer em você. Eu profetizo ordem na sua vida financeira. Eu profetizo ordem na sua vida familiar. Eu profetizo ordem na sua vida, na sua saúde, no seu corpo físico. Eu profetizo ordem na sua vida com comunhão com o Senhor. E que você possa viver a ordem dos céus, porque uma palavra já foi liberada nessa hora, em nome de Jesus. Estou ouvindo ressoar, gente, de um barulho está acontecendo. O cenário não é mais um cenário estático, não é um cenário paralisado. Deus está movendo, Deus está movendo. Uma ordem foi dada e as coisas começam a se mover.